Ser um investidor de sucesso, conquistar os seus objetivos financeiros, transformar a vida financeira da sua família através de bons investimentos. Eu me arrisco a dizer que todos vocês que estão vendo esse vídeo possuem esses objetivos em comum. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês 4 atitudes que todo investidor de sucesso possui e que, se você deixar uma delas para trás, a tua trajetória nos investimentos será muito mais difícil e os seus resultados não serão tão bons quanto poderiam ser. Chegou agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E eu pensei em gravar o conteúdo desse vídeo com as 4 atitudes de um investidor de sucesso depois que eu tomei uma grande surra essa semana. Calma, eu não me envolvi em nenhuma briga nem nada do tipo. Essa surra que eu tomei foi no treino de jiu-jitsu dessa semana e eu vou explicar para vocês. Se você me acompanha lá no Instagram, você sabe que eu comecei a treinar jiu-jitsu alguns meses atrás, no final do ano passado, e apesar de evoluir bem durante esses meses, eu ainda sou um completo iniciante. Pois bem, não é que essa semana eu fui treinar com um cara que era faixa roxa, 2 faixas acima da minha, que ainda é branca. E esse cara, vindo da Índia, gente boa demais, me ensinou muitas coisas. Mas antes de fazer a luta com ele, antes de fazer o treino com ele, eu pensei que não ia ser tão difícil, afinal ele tinha 1,65 m de altura, eu tenho 1,86 m, e ele devia pesar uns 20 ou 30 quilos a menos do que eu, o que no jiu-jitsu é uma grande desvantagem, você lutar com alguém muito mais pesado que você. E aí eu pensei, tá, ele é mais baixo do que eu, mais leve do que eu, apesar dele ser faixa roxa, eu ainda tenho alguma chance, vai. Grande engano. Em 5 minutos de luta ele me finalizou 3 vezes das que eu lembro, e da metade pro final da luta o meu objetivo era só continuar respirando e sobreviver aos golpes que ele me dava. E aí, depois da surra que eu tomei, ele, muito gente boa, veio conversar comigo, veio me dar algumas dicas, algumas estratégias que ele usou comigo. Ele me explicou como que ele dominou tão bem a luta, tão bem todos esses minutos, mesmo com alguém muito mais alto e mais pesado do que ele. E ele me falou uma coisa muito interessante. O principal foco dele era manter 4 pontos de contato com o meu corpo. Com esses 4 pontos de contato, ele conseguia controlar as minhas atitudes, os meus movimentos, me dominar de diversas formas e me finalizar como ele fez algumas vezes. Ele falou também que se ele perdesse um desses 4 pontos de contato, a efetividade dos golpes não seria tão boa, mas ele ainda assim conseguiria se virar. Já se ele perdesse 2 pontos de contato e ficasse com apenas 2, ele não teria a menor chance comigo. Eu acho que ele falou isso pra ser gente boa comigo, porque mesmo com 2 pontos de contato eu não teria a menor chance com ele, mas tudo bem. E aí, saindo do treino, eu fiquei pensando que nos investimentos também existem 4 pontos de contato, ou 4 atitudes que o investidor precisa tomar ou precisa garantir que faça para ter sucesso nos investimentos. Se o investidor controlar esses 4 pontos desde o começo, tomar essas 4 atitudes desde o começo, independente da sua altura e peso, ou independente do seu tamanho de conta, salário e conhecimento financeiro, eu tenho certeza que ele terá ótimos resultados de longo prazo. E é justamente essas 4 atitudes que eu quero trazer para vocês agora. A primeira delas, e talvez a mais importante, junto com a atitude número 3, é o foco na alocação. A alocação nada mais é do que o percentual que você destina dos seus investimentos, da sua carteira, da sua estratégia, para ativos de renda fixa, renda variável, investimentos alternativos e caixa. Eu gosto de fazer essa divisão em 4 diferentes tipos de ativos, e algumas pessoas fazem em 2 diferentes, renda fixa e renda variável. Alguns adicionam o alternativo dentro da renda variável, alguns adicionam o caixa dentro da renda fixa, mas eu acredito que essas 4 diferentes classes dão uma ideia muito boa para o investidor fazer uma alocação perfeita para aquilo que ele busca. E esse percentual, o quanto você vai destinar para cada uma dessas 4 áreas da tua carteira, vai depender dos seus objetivos, do seu perfil de investidor, daquilo que você almeja com aqueles investimentos e alguns outros fatores pessoais de cada um de vocês. E por que a alocação está no topo da lista, na primeira atitude que eu escolhi trazer para vocês? Essa é a decisão mais importante que você, investidor, vai tomar na sua carreira de investimentos, e não sou eu que estou falando isso. Eu quero trazer para vocês um estudo feito em 2017 pela Vanguard, uma das maiores gestoras de ativos e investimentos do mundo, com 7,2 trilhões de dólares sob custódia. Nesse estudo, a Vanguard analisou 1.481 fundos e carteiras de investimentos entre 1962 e 2011, de 4 diferentes países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália. E ela constatou que a alocação de ativos, ou seja, o percentual destinado à renda fixa, variável, alternativos e caixa, foi responsável entre 80% e 93% do resultado final de longo prazo de todas essas carteiras. Ou seja, o fato de você escolher bem esses percentuais, decidir corretamente
exatamente a que se expor, quando se expor e por que, permitiu que os investidores atingissem melhores resultados com muito mais tranquilidade e menos volatilidade. Ter essa alocação correta vai fazer com que a tua carteira se comporte de acordo com aquilo que você aguenta, principalmente nos momentos de crise, que são os momentos mais complicados na vida de um investidor. Então você alcançará melhores resultados com uma jornada muito mais tranquila e alinhada com aquilo que você aguenta e aquilo que você busca. E só para vocês terem uma ideia, na minha carteira pessoal, na nossa carteira pessoal, a gente não tem nada em renda fixa e nada em caixa. 0% em cada uma das duas para o longo prazo, isso excluindo a nossa reserva de emergência. 100% da nossa carteira está alocada em renda variável e investimentos alternativos, com percentual em torno de 6 a 7% nos investimentos alternativos. Mas isso é uma carteira extremamente agressiva para quem tem muito conhecimento no mercado financeiro, uma certa estabilidade, várias fontes de renda e um prazo muito longo. Então pode ser que para você faça muito sentido adicionar renda fixa, algumas vezes caixa, para posições mais defensivas, para que a tua carteira não seja tão volátil, principalmente se o teu prazo for um pouco mais curto, o seu perfil mais conservador e o seu conhecimento não tão apurado quanto o meu. A segunda atitude que todo investidor de sucesso tem que ter é diversificar a sua carteira. Ter uma alocação correta em diferentes classes de ativos é importante, mas diversificar dentro dessas classes de ativos é tão importante quanto. De nada adianta na sua alocação de renda variável você ter apenas uma empresa, ou então apenas um setor, ou então investimentos em apenas um país e uma moeda. Você está com aquela renda variável na carteira, mas muito mal diversificada. O ideal é você ter milhares de empresas em diversos setores, países e regiões expostos a diversas moedas do mundo, aquela diversificação global que eu sempre defendo. E o mesmo vale para os investimentos alternativos e para a renda fixa da sua carteira. E para mostrar para vocês a importância da diversificação de uma carteira, eu quero trazer dois estudos para vocês. O primeiro deles do JP Morgan. Editor, coloca aqui na tela. Vocês podem ver nessa tabela que entre os anos de 2010 e 2022, cada classe de ativos se comportou de uma maneira diferente. Cada corzinha dessa diferente, seja roxa, cinza, cinza clara, roxa clara, enfim, cada uma delas representa uma classe de ativos diferentes. Você pode ver que a tabela engloba os anos de 2010 a 2022 e cada um dos quadradinhos representa uma classe de ativos diferentes, cada uma com a sua cor. E você pode notar que nenhuma delas dominou todos os anos. As que estão lá em cima foram as que performaram melhor naquele ano e as que estão embaixo as que performaram pior. E vocês podem ver que nenhuma delas constantemente esteve no topo. Ali, por exemplo, ações de crescimento, que foram as melhores entre 2019 e 2020, foram quase as piores em 2016 e estiveram numa performance mediana ali entre 2010 e 2013. Já as ações dos mercados emergentes, os quadradinhos verdes, foram a melhor classe de ativos em 2017, mas foram a pior em 2018. Em alguns anos estiveram entre as piores, em alguns anos entre as melhores. E vejam que não tem como adivinhar qual será a melhor classe de ativos para o ano seguinte. E para reforçar ainda mais essa mensagem, eu quero trazer outro estudo para vocês da Visual Capitalist, onde eles analisaram o retorno dessas classes de ativos, agora com diferentes classes, entre 1985 e 2020. Nesse estudo da Visual Capitalist, a gente tem as diferentes classes de ativos em vários anos, desde 1985, como eu mencionei. E novamente, não tem como prever qual será a melhor classe de ativos no ano seguinte. A gente vê aqui que em 2020, a melhor classe de ativos foi o ouro, mas lá em 2013, ela foi a pior. A gente tem aqui os REITs, ou os fundos imobiliários americanos, como a melhor classe de ativos em 2015 e 2014, mas a pior em 2020, a pior também em 2017. E a gente vê que nenhuma dessas cores está sempre no topo ou sempre entre as piores. Então é muito difícil a gente saber qual será a melhor classe no ano seguinte, e é muito difícil a gente saber qual que será a pior e evitar ter ela na carteira. Então, resumindo, faz muito sentido você ter todas as classes em percentuais adequados, dependendo da sua estratégia e das suas convicções. E aí você pode estar se perguntando, como então que eu vou diversificar tanto a minha carteira se eu não tenho tempo para acompanhar todos esses ativos, para analisar todos eles, eu não tenho conhecimento para estudar esses ativos? E a resposta é muito simples. Você consegue diversificar a sua carteira com menos de 10 minutos por mês, investindo através de ETFs amplos, passivos e de baixo custo, que inclusive esse foi o tema do nosso vídeo passado. Eu vou deixar ele aqui e no final do vídeo para você assistir e saber do que eu estou falando. A terceira atitude do investidor de sucesso é realizar aportes constantes, ou seja, investir todos os meses, enviar dinheiro novo para a sua corretora, para os seus investimentos, mês sim e mês também. Mês sim e mês também faz sentido?
Enfim, vocês entenderam. Independente das crises, independente dos retornos, independente das notícias, independente do que os seus amigos e o seu influenciador favorito estão falando, invista todos os meses. A pior coisa que o investidor pode fazer é esperar para investir, esperar a próxima crise, esperar aquele conflito se resolver, esperar as coisas estarem mais tranquilas. Elas nunca estarão, sempre haverá motivo para você esperar, e a melhor atitude é ignorar esses motivos e começar a investir o quanto antes e seguir investindo todos os meses. De nada adianta você montar uma estratégia perfeita, você se convencer que investir faz sentido e aplicar ela por apenas 6 meses. De nada adianta você fazer tudo certo e daqui 2, 3 anos você nem lembrar mais dos investimentos. Torne os seus investimentos mensais, os seus aportes mensais um hábito. Tenha prazer de fazer eles. Saiba da importância que isso tem para o futuro seu e da sua família. E veja que essa pequena atitude todos os meses vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. E para te mostrar a importância de aportar todos os meses, primeiro eu quero que você entenda que R$500 investidos hoje a um rendimento de 10% ao ano, que não é um rendimento extraordinário, valem mais do que R$14.000 no futuro, daqui 35 anos, quando você estiver aposentado. Então, a cada mês que passa que você deixa de colocar R$500 nos seus investimentos, ou R$50 se você for uma pessoa mais simples, ou R$5.000 se a tua vida financeira for melhor, todos os meses que você deixa de investir esse pouquinho, é muito dinheiro a menos na sua conta lá na frente, quando mais importa. E agora eu quero trazer para vocês a diferença imensa que tem no resultado final de alguém que aporta todos os meses e alguém que não faz aportes constantes. E eu te pergunto, quem terminou o ano com mais dinheiro? A Cláudia, que colocou R$1.000 nos seus investimentos e teve um retorno incrível, excepcional, difícil de repetir, de 50% aquele ano? Ou o José, que colocou os mesmos R$1.000 e teve um rendimento pífio de 2% ao ano? E a resposta óbvia é que a Cláudia, né? Afinal, ela teve um retorno de 50% contra o retorno de 2% do José. Coitado do José. Agora, se a gente adiciona uma pequena variável, ela vai fazer toda a diferença no resultado final. A Cláudia não colocou mais nenhum dinheiro em nenhum mês. Já o José realizou aportes constantes de R$50 por mês, todos os meses. E no final do ano, Cláudia tinha R$1.500 com seu retorno excepcional de 50% e José tinha R$1.625 com seu péssimo retorno de 2%, mais os seus aportes constantes. E é óbvio, gente, que isso é um exemplo extremo, que ninguém consegue um retorno de 50% durante muito tempo e ninguém é ruim o suficiente, pelo menos não vocês que estão assistindo aqui, para conseguir um retorno de apenas 2% numa média de longo prazo. Mas a mensagem que eu quero trazer para vocês é que, principalmente no começo da jornada dos investimentos, enquanto você ainda não tem milhões de dólares na conta, e eu acredito que vocês terão seguindo essas estratégias, o foco deve estar em aportar dinheiro todos os meses, em investir cada vez mais, em colocar o máximo de dinheiro possível nos seus investimentos e não focar tanto assim na rentabilidade. Óbvio que uma combinação dos dois, de aportes grandes com rentabilidade, é o melhor dos mundos, mas se o seu foco precisa estar em apenas uma coisa, que seja nos aportes e não na rentabilidade. Eu vejo esse erro sendo repetido por muitos investidores iniciantes. Eles passam horas e horas estudando empresas e novas estratégias e novos ETFs e coisas diferentes para fazer para conseguir 2% a mais na rentabilidade. E o grande problema é que nem sempre eles conseguem, e quando eles conseguem essa rentabilidade a mais, ela não faz praticamente diferença nenhuma, porque eles investem tão pouco dinheiro. Então não sejam como a Cláudia e deixem de aportar todos os meses. E também não sejam como o José e tenham um rendimento tão baixo assim. Seja uma combinação dos dois, rendimentos bons com aportes constantes, com foco nos aportes, pelo menos no começo, e o tamanho da conta que vocês terão lá no futuro será surpreendente. Já a quarta atitude de um investidor de sucesso é confiar no poder do tempo. No começo dos seus investimentos, quando você faz o seu primeiro, o seu segundo, o seu 10º, o seu 20º aporte, você não vai sentir tanta diferença assim. Às vezes você vai até pensar, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô deixando de gastar esse dinheiro com uma festa, com uma viagem, com coisas que me dão prazer imediato para investir pro futuro se eu não vejo resultado nenhum? Se a minha carteira sobe 25 centavos por dia, que diferença isso vai fazer no meu futuro? E o segredo é que a bola de neve, como a gente chama, tá começando a rolar, tá começando a ganhar tamanho. E talvez esse tamanho não seja perceptível no começo. Talvez você pense que isso nunca vai se tornar uma bola de neve grande, mas à medida que os anos vão passando, à medida que ela vai ganhando tamanho, ganhando peso e ganhando força, que os juros compostos começam a fazer o seu milagre. E só para dar um exemplo de como esse começo é importante, eu quero contar para vocês a história de duas amigas, a Maria e a Raquel. Elas estudaram juntas e se comprometeram a se aposentar juntas também. Elas se formaram quando tinham 25 anos, só que uma grande diferença foi a seguinte: a Maria resolveu começar a investir logo
logo que ela se formou e ela começou a investir R$ 500 por mês logo depois da sua formatura. Já a Raquel decidiu esperar um pouco mais, ganhar mais conhecimento, aproveitar mais a vida durante esse momento e ela começou a investir aos 28 anos, 3 anos depois que a Maria. E aí, as duas investiram juntas, Maria por 35 anos e Raquel por 32 anos, até os seus 60 anos de idade, para se aposentar como planejado. Nesses 3 anos a mais que a Maria investiu no começo, ela investiu um total de R$ 18 mil a mais, 500 por mês, 500 no ano seria 6 mil, vezes 3, R$ 18 mil, nesses 3 primeiros anos que ela investiu antes que a Raquel. E aí eu te pergunto, quanto cada uma delas tinha na hora de se aposentar aos 60 anos? A Maria tinha R$ 1.626.146 e a Raquel tinha R$ 1.206.826. Uma pequena diferença de R$ 419.320. Lembrando que a Maria investiu 18 mil a mais e terminou com 419 mil a mais no final. Se a gente pega esse número e divide por 36 meses, que foram os 3 primeiros anos que a Maria investiu a mais que a Raquel, a gente tem um valor de R$ 11.647. Então cada mês que a Raquel esperou para investir no começo da sua carreira, ali entre os 25 e 28 anos, custaram para ela R$ 11.647 e não apenas os 500 que ela estava deixando de investir lá no começo. E é justamente esse o poder do tempo. Ele transforma pouco dinheiro em muito dinheiro ao longo das décadas. E você precisa acreditar e confiar nesse poder do tempo. Então, por favor, me escuta. Começa a investir o quanto antes, se é que você ainda não começou. Se você já começou, invista um pouquinho a mais todos os meses, que esse pouquinho a mais vai fazer uma enorme diferença lá na frente. Então, recapitulando, tem uma alocação ideal alinhada com o seu perfil, seus objetivos e aquilo que você busca fazer com seus investimentos. Diversifique os seus investimentos, de preferência em posições passivas e de baixo custo. Realize aportes constantes, invista todos os meses, torne isso um hábito da sua vida, principalmente em momentos de crise, quando seus investimentos estão no negativo e todo mundo fala para você não investir. E confie no poder do tempo. Tenha consistência e não desista de maneira alguma. E como prometido, eu vou deixar aquele vídeo sobre os ETFs amplos passivos de baixo custo para você assistir aqui. E se você tem qualquer pergunta ou qualquer observação sobre o que foi dito hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.